Oi? Sim, Yes. certinho, tá gravando. Eu vou. Ok. Ok. Já vou abrir aqui a tela e você me fala se vai estar bom. Tranquilo aí? Tranquilo, ok. Já está em apresentação. Uhum. Gravando aí, né? Isso, gravando. Então, eu acho que a gente pode começar, porque tem algumas respostas do encontro anterior, e aí, à medida que as pessoas forem entrando, elas vão se ajustando. Não é isso? Eu vou falar algumas coisas antes, que não se referem ao conteúdo, enquanto isso a gente espera mais algumas pessoas entrarem. O tom de voz está bom? Assim, a altura está bem? Ok. Quando eu fiz 17 anos, eu entrei na faculdade e naquela época nós tínhamos o curso de ciências, licenciatura curta. E o MEC estava pressionando todas as faculdades a abrirem a licenciatura plena. Então, eu fazia ainda licenciatura curta, ciências. E como eu fazia o curso na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Sagrado Coração de Jesus, era de freiras, né? Nós éramos obrigados a fazer uma porção de disciplinas que eram da área de humanas. Junte-se a isso que naquela época eu fazia o último ano do normal, porque na minha época éramos assim, né? O primário, o ginasial, o colegial, e eu cheguei na transição, porque era científico, clássico e normal. E na época que eu entrei, já virou colegial. E no colegial tinha 2 anos básicos, que era ó, o curso comum para todos os alunos, e depois ali se diferenciavam, né? O que ia para as exatas, para humanas, e quem ia continuar fazendo o curso normal, que ainda era o finalzinho do curso normal, né? Eram as normalistas, as professoras do curso primário que ganhavam o anelzinho do papai, da mamãe. E aí eu fazia, então, o último ano do normal e o primeiro de faculdade. E nós tínhamos uma professora de psicologia, ela era assim, de vanguarda, Janete. A Janete entrava na sala de aula com uma calça jeans, toda rasgada, desfiada, a barra desfiada, e escola de freira era tudo impecável, né? O jardim delas era maravilhoso, os corredores eram limpíssimos, tinha uma janelinha de vidro assim na porta para o bedel ir olhar para ver se o professor estava ministrando aula, ele assinava uma fichinha lá que o professor estava ministrando aula, e a Janete daquele jeito, né? Fazia um birote aqui, não tinha a tal piranha que tem hoje, né? Ela amarrava ali o cabelo todo, metade loiro, metade escuro, e fumando adoidadamente. E de vez em quando a gente não sabia se ela ia errar, se ela ia pegar o cigarro ou o giz. A gente ficava olhando para ver se ela ia confundir as mãos, né? Porque era um troca-troca ali. E um dia alguém fez uma pergunta, um aluno fez uma pergunta. E ela falou assim, a resposta que ela deu foi o seguinte, a pergunta foi, nós podemos mudar o mundo, professora? E ela disse assim, claro, e deu aquela baforada de cigarro, no cigarro, e disse assim, se você mudar uma pessoa, você mudou o mundo. E continuou escrevendo. E aí um olhou para a cara do outro, né? E aquela pergunta ficou martelando. De vez em quando eu me lembrava daquela pergunta de novo. E não faz muito tempo eu falei, nossa, Janete tinha razão. Porque eu ficava procurando qual é a pessoa que eu ia mudar, como é que eu ia saber se a pessoa queria ser mudada, como é que eu ia interferir na pessoa, né? E aí eu descobri que eu tinha que me mudar. Porque se eu me mudasse, eu estaria mudando o mundo, ele não seria mais igual. Teria pelo menos uma pessoa diferente. E eu acho que a mensagem que a gente tem nesse momento que a gente está vivendo é esse mesmo, né? Nós temos que pensar na nossa própria mudança.
se nós conseguirmos fazer alguma alteração no nosso modo de enxergar as coisas, a gente já terá feito assim um grande favor para o universo. Então, essa é a primeira professora que eu quero agradecer nesse momento. Quando eu tinha 10 anos, voltando mais um pouquinho, né? Eu estava lá no primeiro ano ginasial, eu entrei com 9 no ginasial, de 9 para 10. E eu não tenho certeza, duas professoras bailam aqui na minha cabeça, uma de geografia, que era muito de vanguarda, e uma professora de ciências, que também era uma professora diferenciada. Uma das duas, a de geografia é a dona Iola Manso, de Pirajuí. E a professora de ciências é dona Zuleika, Maria Zuleika, hoje está com 86 anos. Faz pouquinhos minutos que eu descobri que ela está em Camboriú com a filha. Uma das duas disse um dia para nós: um dia, todos os grandes discursos proferidos pelas grandes cabeças que passaram pela humanidade, esses discursos vão ser recuperados. E olha aí o que a gente tem, né? Os grandes discursos hoje sendo gravados. E com certeza, nesse campo de ponto zero que a gente tanto comentou a semana passada, tem toda a informação registrada. Aí um dos meninos era muito peralta, falou assim, até o Hitler? Ela falou, até o Hitler, todo o discurso dele estará aí sendo resgatado. Então, assim, as minhas reverências a essas professoras que em tempos tão longínquos falaram de coisas que estão acontecendo hoje. E é isso. Então, nós vamos começar, né, a nossa conversa de hoje, falando sobre a multidimensionalidade do universo e do ser que nós somos. A semana passada, nós terminamos a nossa conversa com esse conceito de biocampo, um conceito aprovado em 94 e pelo Instituto Nacional de Saúde e aprovado, aceito, né, pela Biblioteca Nacional de Medicina americana. E o conceito que existe registrado nessa biblioteca é que o biocampo é um campo bioeletromagnético e biofísico que participa da regulação da estrutura e da função celular. Então, assim, nós não teríamos uma célula organizada se não fosse esse campo eletromagnético. E ele tem sido usado para diagnosticar doenças com base em sua frequência informacional. E aí, assim, né? O que é essa frequência informacional? De vez em quando a gente escuta, e hoje o negócio está assim bem comum, até pessoas muito simples falam, nossa, a energia daquele cara é pesada. Ou então, nossa, aquele lugar está pesado. Que energia que é essa? É essa frequência informacional, que é um conceito físico, um conceito realmente da física. O que a gente entende por frequência? Se nós estivermos falando de movimento circular, nós vamos conceituar essa frequência como o número de voltas por um determinado intervalo de tempo. Então, se a gente pegar uma bicicleta ergométrica que não sai do lugar e marcar um ponto vermelho em qualquer pedacinho ali da roda e ficar pedalando, nós podemos contar o número de voltas que a pessoa dá em 1 minuto. E quanto mais voltas ela der, maior a frequência das pedaladas. Então, esse é um conceito físico. E você pode extrapolar isso para, assim, o movimento de rotação da Terra. Quantas voltas ela dá em um dia? Ela dá um só, né? Uma só, por enquanto uma só. Quantas voltas ela dá em torno do Sol? Ela dá uma volta em 365 dias. Essa é a frequência da Terra ao redor do Sol. Então, todo movimento circular você atribui uma frequência. Mas você pode também atribuir uma frequência pela quantidade de ondas geradas por um determinado tempo. Então, eu me lembro daquela brincadeira de infância, quando a gente ia pular corda, a gente falava assim, sal, pimenta, fogo, foguinho, batia, até alguém tropeçar e cair lá no meio da corda, né? Então, a gente aumentava gradativamente a frequência naquela brincadeira. E a gente continuava brincando, cada um pegava a ponta de uma corda, esticava e um batia.
ia formando ondas, ondas. Isso é oscilação gerada por essa força que eu empreguei nessa corda. Então, isso é frequência também. E a unidade de frequência mais comum que a gente tem é o hertz, que é exatamente o inverso do segundo, é 1 sobre S, ou S menos 1, segundo menos 1. O pessoal da ecologia usou durante muito tempo o conceito de índice de Shannon para determinar a frequência com que uma espécie aparece em uma determinada área de estudo. E isso é um conceito da informática. E nós usamos o mesmo conceito de Shannon, só que com uma interpretação contrária, quando a gente analisa a incerteza do processo de germinação. O número obtido é o mesmo, só a interpretação que é contrária. E uma outra forma da gente ver essa unidade é nas famosas centrífugas, né? E no nosso liquidificador também. Quantas rotações por minuto produz esse motor? Né? Porque o liquidificador tem um motor, a centrífuga tem um motor, a famosa RPM, né? As rotações por minuto. Então, é disso que a gente fala. Essa frequência não é esotérica, é frequência física. Semana passada, nós mostramos esse toroide que é formado ao redor de cada átomo, de cada molécula, de cada organela, de cada célula e, enfim, de cada ser vivo. Até chegarmos em toroides, que é esse campo eletromagnético que tem ao redor dos seres, isso existe ao redor da Terra. Ela tem um núcleo de ferro que gera eletricidade ali, e isso gera o biocampo. E para nós, o corpo humano, nós temos a atividade elétrica cardíaca que gera esse campo eletromagnético imenso, e ele é mantido dessa forma. Só que eu queria complementar aqui algumas coisas, né? Quando a gente olha esse biocampo interpolado, né, de dois seres, tem N outros materiais aí interpolados, né? Porque não existe espaço vazio. E o tempo todo, esses seres, não importa que sejam vírus, bactérias, algas, seja lá o que for, existe troca continuada de matéria, energia e informação. O tempo todo. Então, um aperto de mão, você está trocando matéria, energia e informação. Um abraço, idem. E aí a gente lembra a história aqui da ocitocina. Quando a gente abraça tocando coração com coração e fica pouquinhos segundos ali batendo coração com coração, nós estamos estimulando a produção da ocitocina, que é um hormônio produzido pelo hipotálamo e armazenado na hipófise. Esse hormônio, ele está ligado a coisas da mulher. Contrações durante o parto, a contração ali das glândulas mamárias para produção ou para excreção do leite materno, mas também está ligado ao estímulo da empatia. E, assim, é uma coisa interessante, porque às vezes a gente fala, nossa, meu santo não bateu com o de fulano, né? Ou então aquela simpatia geral logo de início. E isso é porque esse biocampo, ele permite a troca de matéria, energia e informação. Então, quando você diz, gostei daquela pessoa, é uma informação que chegou até você. E aí eu me lembrei de várias coisas, enquanto hoje eu olhava essa figura. Eu me lembrei, por exemplo, da Bárbara Brennan. Ela trabalhou na NASA durante um tempo, eu não sei se ela ainda está lá. Ela escreveu... eu conheço 2 livros, né? Mãos de Luz e Luz Emergente. E em um desses livros, ela conta uma história interessante. Ela disse que foi ministrar uma palestra, se não me falha a memória, na Escócia. E lá ela viu que na plateia as pessoas sentavam assim muito juntinhas, muito pertinho uma da outra. Ela já estranhou um pouquinho aquilo. E no final da palestra, as pessoas sempre vinham, né? Todo mundo vai perto do palestrante com a cadernetinha, ou quer um autógrafo, ou quer uma pergunta, ou quer uma consulta. E quando as pessoas chegavam perto dela, nesse lugar, chegavam muito perto. Começava a se afastar. E chegava um ponto que ela disse assim, eu chegava na parede e as pessoas me impressionavam na parede.
e ela, com uma visão mais sutil, que ela afirmou que ela não escondeu mais isso no segundo livro dela, né? Ela conseguiu enxergar esse biocampo. E ela descobriu que lá, por alguma razão que ela não conseguiu entender, pelo menos ela não apresentou isso no livro, o biocampo daquelas pessoas era menor, e isso permitia que elas ficassem mais próximas umas das outras. E aí eu entendi o meu movimento. É uma coisa estranha. Quando as pessoas chegam para conversar comigo, é assim, é fatal. Se eu estiver no meio do quarteirão, a pessoa chegar para conversar comigo, a pessoa chega e eu dou um passo para trás. Ela chega e eu dou um passo para trás. Quando eu vejo, nós duas estamos lá na esquina. E aí eu sempre ficava tentando entender por que é que eu dou um passo para trás quando a pessoa chega, né? Porque acaba sendo até desagradável, né? A pessoa chega e você afasta, mas a pessoa não quer contato, né? Mas na verdade é que a pessoa me empurra. Quando ela chega muito próximo, ela me empurra. Eu estou dentro dessa bolota, eu estou dentro desse toroide. E eu sinto o safanão. Então, eu consegui entender isso que acontece comigo por causa dessa menção que a Bárbara Brenan fez. Uma outra coisa interessante que eu pensei, eu lembrei quando eu vi essa figura, foi o seguinte: todos nós temos um lado receptor e um lado emissor. Um lado que recebe informações como se fosse uma antena totalmente aberta, e um lado que emite essa energia. E isso, inclusive, é ponto assim importante para você descobrir qual é o seu lado receptor e o seu lado emissor, para você segurar um pêndulo, por exemplo, quando você fizer um curso de radiestesia. Ou então, quando você for lá na médica quântica, nós temos uma aqui em Uberlândia, né, a doutora Clarissa, quando ela faz o BIDORT, que é o teste do anel, ela precisa saber qual é o lado receptor dela, porque ela vai estar recebendo uma informação de um corpo que ela está avaliando e ela vai emitir esse sinal no anel formado. Então, isso é coisa, não é esotérica, é coisa que já está sendo usada hoje em algumas técnicas específicas. Então, quando a gente olha essa figura, a gente lembra de N informações. E, inclusive, essa história de lado receptor e lado emissor, eu sei qual é o meu lado receptor. Então, se eu não conheço uma pessoa, ou se eu não aprecio determinadas colocações da pessoa, eu não dou o meu lado esquerdo para ela. Eu encosto na parede, eu viro do outro lado, eu mudo a cadeira de lugar, mas eu não fico com o meu lado esquerdo recebendo a informação dessa pessoa, porque ela acaba me atrapalhando. Então, esse é mais um detalhe aí, né, que a gente precisa ficar atento. Uma outra coisa que a gente comentou a semana passada e que vieram perguntas foi a questão ali da ruptura do biocampo, né? Então, nós temos aqui nessa imagem uma grande ruptura do biocampo aqui na região do primeiro e mais do primeiro chakra, né? Aqui desse outro lado, idem, né? Mostrando a mesma região. E nós comentamos que os mentolados, canforados, eucaliptol, citronela e lavanda rompem o biocampo. Eu comentei a semana passada que nós teríamos a fala da doutora Liliane em junho, e no começo de junho, né? E no final, no dia 29 de junho, nós teremos a presença da doutora Míria de Amorim, que também vai falar sobre isso, com certeza. A doutora Liliane postou lá no grupo o artigo que ela havia baixado sobre o efeito da lavanda, e uma recomendação que eu deixo aqui, para a gente não abrir essa história de novo, né? Porque senão a gente não vai ter respaldo suficiente, precisaríamos das médicas abrindo as suas falas, que vocês entrem no site do Instituto Biofal, porque lá tem muita informação. Além desses produtos, o excesso de eletromagnetismo, que é aquilo que a gente está sujeito hoje, com toda essa parafernália, antenas de Oi, Vivo, Claro, Algar, nos postes, né? Eu tenho um poste aqui na frente do meu escritório, com todas as possíveis e imagináveis linhas aqui de condução das informações. Então, fibra ótica para todo lugar, celular, notebook,
e toda a parafernália. Então, nós temos um excesso de eletromagnetismo e o efeito disso em plantas já está sendo estudado. Inclusive, tem laboratórios específicos trabalhando com neurobiologia vegetal e em animais, né? Muita gente já trabalhando com esses efeitos. E estresses, não só eletromagnético, mas outros tipos de estresse causam essa ruptura do biocampo. Então, eu estou deixando aqui em aberto aquilo que virá com a palestra das duas médicas. Saber que rompe, ok, né? Mas e aí, como é que eu conserto? Como é que eu reorganizo esse biocampo? E aí entram as PICs, né? O motivo aqui do nosso encontro, né? As práticas integrativas e complementares. Dentre elas, eu nem coloquei em ordem alfabética, nem em ordem de importância, coloquei aleatório. E estão a meditação, o yoga, o tratamento ayurvédico, que usa inclusive massagens com óleo de gergelim, ghee, que é aquela manteiga purificada, a acupuntura, a auriculoterapia, o shiatsu, o qigong, o tai chi chuan, o reiki, a homeopatia, os florais, o biofal. Então, nós temos uma série de alternativas para nós reorganizarmos o nosso biocampo. E isso precisa ser diário. Um mau pensamento te reorganiza. Uma ira por alguma coisa, um desconforto porque você não gostou do que alguém falou, do que alguém fez, um gesto obsceno no trânsito, qualquer coisa dessas que nos tire, vamos dizer assim, tira do sério, né? Já desajusta esse biocampo. Então, tem N alternativas para nós. Com relação ao Tai Chi, eu quero recomendar aqui as lives, né, ou as apresentações no YouTube do Luiz Duarte. Se você colocar lá no YouTube, Tai Chi terapêutico, você vai encontrar. Inclusive, ele tem uma das aulas, praticando principalmente o Qigong, fazendo massagens nas mãos, nos braços e em partes do corpo para aumentar a imunidade. É tudo que a gente precisa nesse momento. Então, assim, recomendo fortemente o Luiz Duarte para vocês olharem lá a aula de aumento de imunidade. Duas outras coisas que eu deixei para o fim, que também ajudam a reorganizar esse biocampo, são a alimentação orgânica, livre dos agrotóxicos, e a água de boa qualidade. Aqui eu já quero começar a fazer a propaganda, porque eu disse que a aula de hoje vai ser assim, o kit sobrevivência, né? Cada informação que eu tenho eu guardo na minha maletinha, e é essa maletinha a única que eu vou levar quando eu partir dessa para melhor, né? Em termos de alimentação orgânica, aqui em Uberlândia, nós temos o senhor Donizete e a dona Gésia, que ontem mesmo eles me entregaram a cesta. Eu compro R$ 40 e eu tenho folhas, tubérculos, frutos, né, berinjela, tomate, para 2 semanas, eu e meu marido. Eles entregam no local e, mais fantástico, ele usa o biofal na horta dele. Não usa mais nada, nenhum produto orgânico de controle de insetos, nematóides, e seja lá o que for, ele usa. Ele só usa o biofal. Então, assim, uma organização plena. E vamos aqui falar das outras coisas que eu descobri essa semana. O Alexandre ficou interessado, ele me perguntou a semana passada qual a vantagem dessa imagem que a gente vê do biocampo, né, de corpo inteiro, em relação à fotoquilha do dedo. E eu comentei que tinha um aparelho em Araraquara e que a Silvana Garcia, uma psicóloga, sabia da existência desse aparelho porque o marido dela havia visitado o local. Como ela ministrou um dos módulos no curso de constelação familiar aqui de Uberlândia, que está sob a direção da Deise Carvalho, eu perguntei para ela, por intermédio da Persília, como se esse aparelho estava lá, se estava funcionando. Aí ela me respondeu: olha na internet o aparelho, BioWell. E tem aí embaixo o site para vocês entrarem, se vocês quiserem, né? É interessante porque, além dele fazer essa foto mostrando o biocampo total, ele faz também o alinhamento de chakras. Essa foto não é do site deles, porque isso daí é uma das patentes
desse pesquisador, Korotkov. Ele é um russo, né? E ele patenteou o equipamento. Então, esse BioWell também faz isso. E olhem aqui que coisa interessante. Todos os chakras precisam estar alinhados para você formar aquele biocampo completo e bem protegido. Olha essa pessoa, o nível que ela está. O chakra raiz está aqui, beleza, porque ela está aterrada, ainda bem, porque senão ela morreria. O segundo chakra, que é o umbilical, que é aquele que diz assim: eu sou, você é. É a dualidade. Eu estou aqui, você está aí. Eu existo, você existe. E também é o da sexualidade. Olha onde é que foi parar esse chakra. Olha o plexo solar, que é das emoções, está deslocado também. O cardíaco, ainda bem, ele está mais ajeitadinho, né? Olha, eu sou capaz de falar, de me comunicar, de me defender, onde é que está o laríngeo? Olha o sexto sentido, onde veio parar. E a fonte, a ligação com a nossa fonte, a conexão com o cosmos, para onde foi? Então, esse equipamento faz o alinhamento dos chakras, mostra o antes e o depois do alinhamento, o BioWell. E nesses chakras, eu só me lembrei também de fazer mais uma colocação. Cada chakra desse é responsável pela manutenção do nosso corpo em em uma determinada dimensão. Por isso que nós falamos de multidimensionalidade do universo e do ser. E em 2009, esse senhorzinho Lugovenko, ele é russo. Em 2009, ele estava com 82 anos de idade. E ele trouxe essa imagem que está aí à esquerda da tela, mostrando 10 chakras. E hoje a gente já sabe que o ser humano tem 15 ativados. Não sei se já tem mais do que isso. Cada um que é ativado mostra que nós estamos desenvolvendo corpos cada vez mais sutis, para alcançarmos dimensões cada vez mais sutis. E por que tem a figura do Boriska, esse menininho aí? Porque o Dr. Lugovenko estudou esse menino. Esse menino veio com lembranças da vida que ele teve em Marte, da vida em que ele era astronauta e que ele vinha até a Terra para fazer alguma coisa, missionário, alguma missão que ele vinha aqui desenvolver. E ele, na época, estava com uma frequência índigo muito exacerbada. E o Dr. Lugovenko estava estudando a frequência índigo que estava aportando no planeta. Na década de 80, a maior parte das pessoas que nasceram, todos da frequência índigo. Quem são esses índigo? Os que vieram para desmanchar o sistema. Todas as pessoas, juízes, promotores, todos os revolucionários de todas as profissões, provavelmente índigos. E mais tarde, em 2000, vieram os cristal. O cristal ele veio para reorganizar o planeta. Ele veio mais amoroso. Então, é essa questão do Dr. Lugoven. Cada palavra que eu falo me abre para tantas outras coisas, mas eu tenho que me fechar aqui, né? Nós falamos também da alimentação orgânica, e eu me lembrei dessa pessoa aqui, Gabriel Cousens. Ele escreveu, dentre outros, um livro chamado Nutrição Evolutiva. Ele é o guru desse médico, o Alberto Peribanes. O Dr. Alberto escreveu esse livro, dentre outros, Lugar de Médico é na Cozinha. Então, assim, o que preparar e como preparar. Se vocês entrarem no site do Dr. Alberto, vocês vão ver que ele dá a receita do leite da terra. Ele é feito com folhas, então tem couve, o que você quiser colocar de folhas, tubérculos, cenoura e outras coisas. Aí ele bate o suco, espreme, e a pessoa toma um copinho equivalente ao copinho de café por dia. Os dois trabalham com a cura do diabetes, inclusive as mais drásticas formas do diabetes, e ele garante que em 21 dias, dentro do spa que ele tem, o Dr. Alberto tem um spa no interior de São Paulo, em 21 dias ele cura o diabetes. Então, assim, vale a pena vocês consultarem se quiserem. E Graça e eu estivemos presentes, e a Cíntia também, não sei se a Cíntia entrou, a Cíntia Firmino, nós conhecemos o Dr. Gabriel e o Dr. Alberto no simpósio de 2011, que aconteceu em São Paulo, Simpósio de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. E o Dr. Alberto já havia participado dos dois anteriores que aconteceram em Recife.
Então, vale a pena a nutrição evolutiva. Opções de produtos para higiene pessoal e residencial, já que nós falamos que mentolados e toda a família aí causa ruptura do biocampo. Então, nós temos como opções para óleos de massagem, rechô e desinfetante, a erva doce, citros, camomila e capim-limão. Nenhum deles interfere no biocampo negativamente. Creme dental sem menta e sem flúor. Eu estou usando esse creme dental. A Vera Zago tem na farmácia dela, Farmativa, aqui em Uberlândia, e é maravilhoso. Ele tem um gostinho de laranja, bem leve, e aquelas placas que de vez em quando formam nos dentes, assim, muito raro. É uma limpeza muito profunda que ele faz nos dentes. Eu estou gostando demais. Já faz aí, eu acho que já faz 1 ano que eu estou usando esse creme dental. Pós-barba, nossa, mas o que meu marido vai usar? Cítrico, é uma delícia, né? E não rompe o biocampo. E nós temos ainda opções para aumentar a frequência, a energia residencial. O Feng Shui é uma das possibilidades, que é antiga. A radiônica com os símbolos. Os orgonites, que o Alexandre comentou semana passada. Os florais ambientais. A Vera depois pode falar sobre isso no dia da palestra dela, né? E essências energizadas. A Cíntia Firmino faz uma série de essências. Eu tenho para limpeza da minha residência, eu tenho essência para proteção e, às vezes, essências pessoais para ativar ou desbloquear algum chakra que esteja obstruído. Semana passada também eu mencionei e houve um questionamento sobre o que fazer com o excesso de eletromagnetismo dessa poluição silenciosa que tem, por exemplo, nos nossos celulares, né? Então, está aqui o livro que eu recomendo a vocês, do Antônio Rodrigues, é um português, considerado um dos maiores radiestesistas vivos, né? E nós temos aqui o símbolo que eu uso no meu celular, no meu notebook, em todos os lugares eletroeletrônicos, pequenos e grandes, né? O escape, que é o símbolo compensador de André Felipe. E aqui, por exemplo, atrás da minha mesa do computador, atrás de geladeira, eu uso esse trio. Um Luxor de cada lado e um escape no meio. E por que eu coloquei esses insetos aqui? Todo inseto colonial, então formigas, cupins, baratas, ou aranha, eles ficam geralmente no lugar que tem baixa frequência. Então, por isso é comum você encontrar formiga dentro de CPU. Elas entram lá dentro. Elas usam aquela frequência baixa porque aquilo é bom para elas. Nós temos os 2 outros exemplos que eu citei na palestra de fevereiro, lá com a Daisy. Onde o gato fica, o ser humano não deve ficar. Onde o cachorro fica, você pode ficar. O cachorro, ele escolhe uma frequência muito parecida com a nossa para se sentir bem. Então, de vez em quando, ele roda, 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 vira, vira, vira e se acomoda num cantinho. Ali você pode pôr a sua cadeira para você estudar, a sua cama. Tá tudo bem com aquela energia. Onde o gatinho fica, não coloque. O gato, ele é limpador energético, tanto do ambiente quanto das pessoas. Ele rodopia as pessoas. E como é que ele faz isso e não adoece? É porque ele é um transmutador. Ele limpa e ele transmuta. O cachorro limpa, porque ele é amoroso, amor incondicional, mas ele não transmuta, ele adoece junto com o dono. Então, está aí a informação complementar da semana passada também. Nós falamos de água de boa qualidade, né? Então, escolha uma água de pH um pouquinho mais alto, porque o sangue com pH mais alto impede doenças, vírus, bactérias, fungos, então, e inflamações em geral. Então, assim, pH mais alto é o melhor para a saúde. Eu recebi anos atrás uma mensagem falando que era uma mensagem da água. E aí apareciam números. Tem a sequência de números aí no canto superior da tela, lado direito, 2 números vieram, com essas distâncias. Aí eu copiei, colei, fiz no Word esses números, imprimi, plastifiquei e colei em várias garrafas, né? Então, eu tenho aqui uma garrafa, um número, uma sequência de número aqui desse lado, a outra sequência do outro lado. E na mensagem vinha
algo assim, que era para colocar os dois símbolos voltados para dentro, para a água. E aí a minha intuição era, não, eu tenho que colocar para fora. E aí eu fiz medidas e descobri que o número voltado para fora gera um toroide muito maior do que voltado para dentro. E como é que eu descobri isso? Fui lá no pH-metro, né? Fui lá no laboratório de solos, eles têm um pH-metro com 10 sensores, e eu entreguei para o técnico, sem dizer o que era, uma garrafinha dessas com os aritmos, que é esse conjunto de números, contendo a água da Aleia, que é a que nós tínhamos nas cantinas, né? A Aleia vem no rótulo que o pH é 7, e a Goia, que o pH é 5,37. E ele pôs lá, né? 5 amostras de uma, 5 amostras de outras, e mediu as duas juntas. Aí o técnico olhou para mim e disse assim, professora, o que é que você colocou nessa água? Você colocou alguma base, um hidróxido de sódio ou alguma outra base? Eu falei, não. Por quê? Ele falou, é porque o pH está muito alto. E aí eu peguei os valores, né? Então vocês vejam que interessante. A água que já estava com o pH mais alto, ela subiu relativamente pouco. Subiu uma unidade, né? A que subiu mais. Em média, subiu 0,8, né? 0,83 unidades de pH. E aquela que estava com pH mais baixo, ela subiu 2 unidades. Olha aqui, ó, 5,37, 7,32, né? 2 unidades. E a água fica com sabor mais adocicado, como se você tivesse colocado ali dentro mesmo um bicarbonato de sódio, alguma coisa assim. Então, essa água é boa. Eu só uso água dessa minha garrafinha. E vocês podem ter esses números se quiserem. Uma outra pergunta, e foi o Alisson que me fez, ele queria, na verdade, ele queria que eu falasse um pouquinho mais sobre formas pensamento. Não é formas de pensamento como você encontra na internet, a tradução. O correto é forma pensamento. Aqui eu me lembro de uma história antiga. Eu era muito pequena, não tinha 7 anos ainda, e minha mãe ficava muito nervosa com um monte de serviço, e meu avô, com aquele forte sotaque espanhol dele, ele falava, filha, não faz isso porque o seu pensamento vai cair sobre a sua filha inocente. E aquilo ficou ali na minha memória. Quando começou o século, em 2000 mais ou menos, eu comecei a ler algumas coisas alternativas, né? E tropecei com os livros Na Ordem do Grau na Terra, é uma editora, e a Roselis von Sass publicou muito lá, ela se desdobrava e tinha viagens astrais, e ela descrevia muita coisa, e tinha um outro autor que é um cognome que ele deu. E mais tarde ainda eu acessei Anne Besant, que fez parceria com o bispo Leadbeater, 2 grandes teosofistas. Então, essas imagens aqui desse raio, né, essa cobrinha, esses espinhos aqui, são do livro da Anne Besant e do Leadbeater, Formas Pensamento. E essa daqui eu peguei na internet. Então, o que acontece? Quando você pensa em alguma coisa, esse pensamento adquire uma forma, mas não é uma forma do plano físico, da dimensão física, é uma forma do plano astral ou emocional. Como foi você que pensou, esse pensamento fica ligado por um fio no seu entorno, né? Porque a gente não sabe nem onde está o pensamento. O pensamento está em todo lugar, né? Não está exclusivo no cérebro. Como ele sai da sua cabeça com uma determinada frequência, tudo o que estiver presente nesse plano astral ou plano emocional que tenha frequência similar vai grudar nesse pensamento que você emitiu, como a limalha de ferro gruda num ímã. E isso vai crescendo, vai ficando grande. Como você que emitiu, isso volta igual um bumerangue, né? Pau! Cai em cima de você. E é só você analisar. Eu tenho uma história aqui, né? Uma pessoa assim lidando tremendamente nervosa para ir num congresso e tentando gerenciar tudo aquilo, e de repente começou a dar para trás, tinha assim empecilhos, e aí uma série de coisas aconteceram com ela,
coisas assim muito desagradáveis, inclusive de afetar financeiramente, de afetar saúde. E aí, tudo aquilo gerado por um pensamento neurótico que queria realizar um evento. E então é essa questão da forma pensamento. E essa forma pensamento pode adquirir realmente vários formatos, inclusive assim, de vermes, né, como tem essa figura. E pode se instalar em você mesmo. E às vezes você enxerga fantasmas que não são fantasmas, são formas pensamento que você produziu e que estão fantasmagoricamente te atormentando. E aí a gente precisa fazer a reprogramação cerebral, né? Quando você pensar negativamente alguma coisa, reprograma. Ou joga uma toalha branca em cima, né? Eu aprendi com a Cleusa Boaventura, joga uma toalha. Então, quando eu não tenho saída, pensei uma coisa, veio uma coisa que não era desejável, eu jogo a toalha branca em cima, né? Às vezes a gente pensa, vê uma pessoa subindo na escada, nossa, vai cair, joga uma toalha branca, não quero pensar nesse acidente, né? E por isso é vantajoso a gente sempre ter pensamentos positivos. E o pensamento que vier até você pode não ser seu, pode ser de outra pessoa. E aí compete a você alimentar ou não. Cresce aquilo que você alimenta. Então, se vier pensamento bacana, alimenta. Porque quando você liberar, ele vai ser adicionado com alta qualidade para chegar a outra pessoa. E quando for negativo, só coloca em pensamento, isso não é meu, isso não me pertence. E você não enriquece esse pensamento negativo. Essa que é a coisa bacana. A última coisa que me perguntaram, o Alexandre me perguntou o que estava acontecendo, ou para falar alguma coisa sobre a inversão dos polos magnéticos. Eu fucei em vários pontos e achei as mesmas informações. Eu vou salientar aqui a informação que está no finzinho desse pedaço que eu copiei. As reversões acontecem a cada 250 mil anos. E a última vez aconteceu há 780 mil anos. Então, ela está atrasada. Mas será que está atrasada? Aí eu peguei na National Geographic, porque eu entrei em contato com um amigo meu da geografia, e ele me falou, olha nesse outro site que você vai ter alguma coisa mais coerente. Então, o que eles afirmaram ali na reportagem que saiu em 2019? Cerca de 500 milhões de anos atrás, os polos magnéticos do planeta trocavam de lugar a uma frequência impressionante. Muito bem. Continuando a reportagem, eles mencionam que essa época de 500 milhões de anos atrás, o planeta sofreu 26 inversões a cada 1 milhão de anos. E isso representa algo 5 vezes maior do que as inversões registradas nos últimos 10 milhões de anos. E tudo isso eles fazem datação, especulação em rochas. O que ficou assim da leitura que eu fiz? Quando a Terra estava se ajustando e o núcleo estava se ajustando no processo de resfriamento e organização geológica do planeta, existiu essa ginástica geológica, né? Vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, e todas as formas de vida que surgiram naquela época certamente sofreram todas as consequências dessas mudanças dos polos magnéticos. Mas isso mostra que naquela época, no início da vida na Terra, existia uma hiperatividade, que hoje já está tranquila, que está tudo ajustado. Então, a gente não sabe quando vai ser a próxima. E existem mudanças temporárias. Num dos sites que eu visitei, a pessoa comentou que ele, às vezes, muda até o Equador e volta para outro lugar. E a gente tem vários registros de pesquisadores realmente mostrando que nem sempre ele está exatamente naquele ponto, ele muda um pouquinho de lugar. E eu não vou abrir aqui, mas de vez em quando eu sinto algumas coisas que podem estar relacionadas com isso, mas eu não vou abrir nesse momento, talvez mais adiante a gente fale alguma coisa, para não misturar muito aquilo que é não comprovado. E aqui nós começamos a conversa de hoje, são 7h12, e nós começamos exatamente o que a gente precisa falar hoje. Então, juntando tudo isso que a gente viu, não deveria mais ser surpresa de que nós não temos apenas o corpo físico, a gente tem corpos mais sutis.
Essa figura foi cedida pelo Dr. Goswami, quando ele deu a palestra dele lá em Recife. Aquilo que está marcado em branco é 2 slides dele, aquilo que está em amarelinho fui eu que adicionei. De onde que eu tirei essas informações em amarelinho? E é o que eu vou falar agora. Principalmente nesse livro, A Sabedoria Antiga, de Anne Besant, uma teosofista. Ela foi presidente da Sociedade Teosófica assim que a Helena Blavatsky faleceu. O nosso corpo físico, ele equivale ao caroço da azeitona. Então, nós somos o caroço, a parte mais endurecida, aquela que tem átomos do jeito que a gente conhece. Núcleo, a eletrosfera, do jeitinho que a gente comentou semana passada. Fazendo parte ainda do corpo físico, o Dr. Goswami chamou de corpo vital, na verdade é o duplo etérico, porque é nele que ficam instalados os chakras, que recebem a energia chamada prana, que está aqui à nossa disposição, e que alimenta o corpo físico. Então, esse é o duplo etérico. Depois do duplo etérico, um pouquinho mais sutil é o corpo astral, que não está representado aqui na figura dele, também chamado corpo emocional. Depois nós temos o corpo mental, ele chamou de mental e intelecto superior, supramental. A Anne Besant chama de mental inferior e mental superior ou causal. E depois ele chamou corpo sublime, que é o búdico e os demais corpos. E do que é feito esse outro material? De átomos também, mas átomos cada vez mais sutis. E eu separei aqui uma figura, uma imagem, do átomo chamado átomo ultérrimo, que foi visto pelo bispo Leadbeater. Ele tinha visão sutil e ele que desenhou a maior parte das informações que a gente tem sobre chakras, a constituição deles, o número de pétalas. A maior parte das ilustrações vem dos livros do Leadbeater, inclusive livros que estão aí em todo o pessoal que segue a doutrina espírita. Quando eu olhei a primeira vez esse átomo, eu fiquei assim impressionada, porque ele parece feito de bolhas. E assim, eu me lembro de coisas da infância também, né? Quando minha mãe me pedia para mexer uma panela de alguma coisa, de um doce que precisava ficar mexendo para não formar bolotas, e de vez em quando eu mexia formando um símbolo do infinito. Se vocês conseguirem olhar aí por cima, né, faz de conta que vocês estão aí em cima, é um símbolo do infinito. Esse átomo é feito do símbolo do infinito. E o que forma aí no meio me lembra muito o DNA, a dupla hélice, e lembra também a Kundalini, o nosso centro, onde estão instalados esses chakras. E tudo isso feito de borbulhas, é como se fosse assim, material do campo de ponto zero, que o Criador mexe e faz a festa. E isso é o que constitui esses outros corpos. Então, cada vez mais sutis e o átomo cada vez mais sutil. E com isso, a gente está dizendo o seguinte: o universo, tal qual a gente conhece, ele é constituído por 7 planos. E o homem tem 7 corpos. Eu acredito que já tenha mais, né? Porque o Dr. Lugovenko falou de 10 chakras, hoje a gente está lendo 15 chakras, então cada um gerencia um corpo, então nós temos mais corpos, né? E cada corpo atua em um determinado plano, em uma determinada dimensão, cuja matéria é afim. A mesma frequência do corpo é a frequência da dimensão onde esse corpo atua. E quando a gente analisa isso, que corpos são esses? O corpo físico, que tem 7 estados físicos da matéria. Nós conhecemos o sólido, líquido e gasoso, e tem mais 4 que são sutis, que fazem parte desse duplo etérico. Nós temos o corpo astral, constituído de 7 estados. O corpo mental, de 7 estados. Os 4 estados mais densos, mais próximos do corpo astral, constituem um mental inferior. E os mais sutis, os 3 mais sutis, pertencem ao mental superior ou causal. Nós temos o corpo búdico, o corpo nirvânico, o paranirvânico
e o Maha Paranirvânico, todos eles constituídos por 7 estados dessa matéria correspondente à dimensão onde esse corpo está instalado. E aí eu separei uma tabela, porque eu achei interessante, que tem aqui o princípio do corpo, a terminologia teosófica, o tipo de corpo formado e a terminologia vedantina. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, o corpo físico ele é constituído pelo material denso e pelo duplo etérico. Do que é feito esse material? O físico é feito de alimentos. O duplo etérico ele é feito de prana. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figurinha do prana. Depois nós temos a alma animal, a alma humana e a alma espiritual. Temos aqui 4 tipos de alma. Essa alma animal é equivalente ao corpo astral. Do que ele é feito? De emoções, sentimentos e desejos. Aí nós temos o corpo mental inferior. Ele tem um corpo constituído, ele tem um material mais sutil do que o astral, mas ele ainda tem uma forma. Ele é feito de pensamentos. O corpo causal, que é o mental superior, ele é feito de quê? De discernimento e de qualidades. Aí nós temos a alma espiritual, que é o corpo búdico, ou da bem-aventurança. Ele é elaborado com amor puro, que leva à perfeição e à bem-aventurança. Nós temos o espírito, que é a consciência átmica ou nirvânica. Ele pertence à existência pura dos poderes divinos, em sua plena manifestação. E dos outros a gente não tem descrição, porque os teosofistas que comunicaram essa informação não conseguiram acessar. Agora, eu fico assim, né? Quando a gente olha isso e fala, não é, mas o que isso tem a ver comigo? Bom, quando eu mexo no livro, aqui, no teclado e tudo isso, eu estou trabalhando com o meu corpo físico. Quando é que eu estou trabalhando com o meu corpo astral? Ora, gente, acho que 90% do nosso tempo. O tempo todo você está gerenciando emoções, sentimentos, desejos, são planos, é briga que você tem na cabeça. Nossa, o fulano falou isso comigo, nossa, eu não merecia. Blá, 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 blá. Aquela conversa toda emocional, o seu cérebro vive tudo isso de novo. É muita emoção. E ele descarrega, perdão, ele descarrega hormônios como se ele estivesse vivendo naquele momento todo aquele drama. Então, esse é o nosso corpo astral. E aí, o corpo de pensamentos? Quando é que eu lido com ele? Eu praticamente lido com ele o dia inteiro. Porque o tempo todo eu estou pensando em alguma coisa. É um trabalho que eu estou gerenciando, que eu preciso ter insights. É um livro que eu estou lendo e estou tentando interpretar, tentando fazer conexões, essas conexões que a gente está fazendo. Então, assim, todo mundo fica mergulhado nesses pensamentos, tanto que quando você está numa sala sozinho, fazendo a sua leitura, e entra alguém, de repente, você leva um susto. Onde é que eu estava? Eu estava lá no plano mental, que é onde meu corpo trabalha para gerar esse pensamento todo. E o restante é de qualidades bem purificadas. Daqui para cima, do corpo causal para cima, não entram maus pensamentos. Eu trouxe aqui também, do livro do Leadbeater, algumas energias, e eu quero falar de uma delas. Essa figurinha C representa um glóbulo de vitalidade, que foi o nome que o Leadbeater deu, e ele é composto por 7 átomos. Então, nós temos 6 na periferia e um central. Isso é um glóbulo do prana, também chamado de orgone. A Anne Brennan, a Bárbara Brennan, ela denomina de orgone. É muito fácil ver esse prana, o orgone. Quando vocês amanhã estiverem olhando para o céu, olhem o espaço entre o seu nariz e o céu. Fica ali olhando uns minutinhos, que vocês vão ver as bolinhas, às vezes totalmente brilhando no centro, às vezes parecendo um anel brilhando só na periferia, porque depende do jeito que ela gira. E você pode perceber que ela tem movimentos que não são movimentos do seu olho, elas fazem trombalhões.
quanto mais sol, mais atividade tem esses glóbulos. No amanhecer, quando está assim, ainda o sol bem, só luminosidade, o movimento é mais fraco, da mesma forma no entardecer. Então, esse é um exercício que vocês podem fazer amanhã para observarem esse prana. E aqui tem uma figura que representa aquela tabela, né? Só que agora mostrando os vários elementos que a gente conhece. Um mineral, por exemplo, ele tem o corpo físico, ele tem o duplo etérico e um pouquinho do corpo astral. O vegetal tem um pouquinho mais do astral. O animal tem muito do astral. O nosso corpo astral está totalmente bem definido. As pessoas que têm visão sutil, elas conseguem enxergar um ser que já faleceu com seu corpo astral perfeito. E astral porque ele é estrelado, ele é transparente, ele é translúcido, ele brilha. O animal ele tem um pouquinho do mental inferior. Então, esse aqui é o animal mesmo, né? Esse aqui é o corpo astral, que no animal não está completo. Desculpe, eu já pulei para o homem, né? No homem está totalmente formado. E o animal ele tem um pouquinho do mental inferior. Cães, né, que entendem até a nossa linguagem. E o ser humano, ele tem o mental inferior e o mental superior já no seu pleno desenvolvimento. E um ser espiritual tem tudo o inverso, né? Tem pouquinho daqui embaixo e aumenta para cima. Então, essa é a relação que esses teosofistas viram na época, né, na década de 30, 40, sobre a distribuição desses corpos nos vários seres que nós temos implantados aqui na Terra. Então, aqui só para ilustrar, né, só para lembrar, estado sólido, o líquido e o gasoso, e 4 sutis, que podem ser vistos na foto Kirlian. Esse é o duplo etérico, né? É o corpo de vitalidade, é onde toda a energia do prana chega para alimentar o corpo físico. Todos os seres vivos têm. E aqui a foto Kirlian, que a gente comentou a semana passada, né? Aqui tem uma bolinha. Certamente essa pessoa aqui, que não sou eu, né? Eu peguei da internet isso, está perdendo energia por algum ponto. Eu não achei a minha foto, eu achei a do meu marido, mas eu não poderia divulgar aqui, porque eu estaria falando dele, e aí não tem, do ponto de vista ético, não é válido, né? Mas na época que eu fiz a minha, eu estava tendo perda de energia na região do fígado, e bateu, porque depois eu descobri um hemangioma, é aquela mancha de nascença, aquela bolsa de sangue, e por ali eu estava perdendo energia. E com o reiki, isso foi corrigido, ainda bem, né? Aqui está uma das máquinas, a bioeletrografia, que o Alexandre comentou a semana passada, que faz essa fotoquilha do dedo. E aqui tem uma imagem com uma técnica usada pelo pessoal do Biofield Sciences, que o Thornton Streeter apresentou lá no congresso, no simpósio lá em Recife, e ele chamou atenção para essas manchas localizadas que correspondem ao alinhamento dos chakras. E aqui tem um corpo etérico, né, um duplo etérico, mostrando os 7 chakras principais, começando do chakra raiz, o umbilical, o plexo solar, cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Então, estão aqui demarcadas com a técnica que eles usam, mostrando que, de fato, existem regiões diferenciadas nesse ponto onde existem os chakras ou centros de força. Aqui uma imagem do livro Mãos de Luz, da Bárbara Brennan, mostrando uma criança, ela tem os chakras, só o coronário e o raiz totalmente abertos, isso as mantém aterradas, aqui elas vieram aqui, tem que ficar, e ao mesmo tempo ligadas ao cosmos. Isso é conexão perfeita, né? Os dois, um apontando em oposição. E depois, cada um deles com o seu oposto, né? Frente e verso. Nós temos frente e verso aqui. E todos fechadinhos ainda, parecendo um pequeno cogumelo. E no ser humano ele está totalmente aberto, é um funil, uma parabólica que pega esse prana para alimentar o corpo físico, né? Alimenta o duplo etérico e o corpo físico. Os chakras da frente são aqueles das emoções, dos sentimentos. E os das costas são da vontade, da decisão. Então, se você tem que decidir alguma coisa, receber o reiki
nos chakras das costas ajuda demais. Aqui nós temos outras imagens do Biofield Sciences, né? Que o Thornton Streeter também apresentou, e eu vou chamar a atenção aqui de duas. Acupuntura num joelho inflamado. 30 minutos de acupuntura, a inflamação desapareceu. Então, aqui está, assim, a prova contundente de que a acupuntura funciona, além do bem-estar do paciente, né? E uma coisa que chamou muita atenção no dia que ele apresentou essa figura foi essa babinha que tem aqui. Essa babinha é um meridiano, que a gente sempre achou assim, nossa, a acupuntura trabalha com meridianos. Isso daí é energético, isso daí é só assim da cabeça da pessoa, né? O pessoal oriental que trabalha com isso, a gente nunca viu. Tá aí. E aí eu fico me perguntando, né? Quantas vezes vocês médicos, tem vários médicos aqui no grupo, não, na hora da cirurgia não passaram a pinça assim, ó, tira essa babinha boba daí, né? E depois a pessoa tem que ir lá no Reiki, demora não sei quantos meses para fazer de novo o ajustamento energético que foi rompido com esse corte. Então, assim, é uma coisa interessante, né? Eu vou contar uma história, assim, muito abreviada, porque geralmente eu expando essa história lá no Reiki, nos cursos de Reiki que a gente dá. Apareceu um cachorro lá na Estação Ecológica do Panga, que chamaram de Costela. E aí, uma das vezes que a gente foi para lá, ele acabou nos ajudando bastante em campo, um cachorro muito interessante. E, em gratidão a isso, eu e a outra pesquisadora que estava comigo, aplicamos reiki no cachorro. E quando eu ia pegar a cabeça e eu falei, fica com a parte traseira, porque se ele morder, eu estou aqui na cabeça, né? Quando eu coloquei a mão na cabeça, né, em cima e aqui embaixo, ele começou a girar o pescoço e arrastou a minha mão para o pescoço dele. E quando a gente voltou lá na casa do senhor José, que é o caseiro, eu falei, cachorro interessante esse, né, seu José? Aí o motorista da Kombi falou assim, mas ele é mudo, professora. Eu falei, uai, cachorro mudo, como assim? Aí ele não late. E aí, tudo bem, não late, né? Por que será? Aí o seu José falou assim, professora, a senhora sabe como esse cachorro chegou aqui? Ele chegou com um corte aqui no pescoço, e aí eu amassei folha disso, folha daquilo, e passei, e aí ele sarou. Aí eu e a menina olhamos uma para a outra, nossa, eu já entendi por que ele arrastou a minha mão lá, né? Quando a gente foi se despedir, já finalizando o trabalho, tchau, 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 o cachorro saiu latindo. Falei, nossa, gente. Aí o motorista falou, nossa, passei por mentiroso, o cachorro late. Aí nós duas demos risada, porque a gente sabia o que tinha acontecido, né? Então, na verdade, a gente deve ter ajudado o cachorro a restabelecer os fios energéticos que estavam rompidos, e aquele reiki deu, assim, um resultado altamente positivo para ele. E cachorro não mente, né? E nem planta. Então, quando a gente fala de tudo isso, né? Essa energia toda que existe bailando de um para outro, a energia do ser humano que visita as várias dimensões, tudo isso a gente consegue entender se nós aceitarmos a existência desse campo de ponto zero. Porque aí não existe um fio condutor, não existe uma fibra ótica, não existe um meridiano para conduzir alguma coisa. Quem conduz é o próprio campo. Ele que é o pano de fundo que a tudo permeia. E aí, quando vi essa figura, eu falei, nossa, esse campo é o ectoplasma de Deus. É como se ele ficasse o tempo todo vomitando esse ectoplasma, essa espuma energética, onde tudo é produzido. A gente viu a semana passada que toda partícula que tromba nesse campo de ponto zero gera mais matéria. Então, isso é uma fonte interminável de energia e matéria, que inclusive está sendo explorada. Se vocês fuçarem por aí na internet, eu não vou abrir agora, mas tem muita informação que a engenharia reversa, que permite a uma espaçonave viajar com velocidades espantosas, que a gente chama aí dos OVNIs, é essa energia do campo de ponto zero que eles utilizam. Muito bem, né?
falou de energia para lá, energia para cá, e o que é que tem que ver isso com as PICs, né? Apesar que eu fui mencionando várias coisas. Eu fiz uma conversa aqui logo no início da nossa apresentação, lembrando da minha professora de psicologia, a Janete, né? Ela nos disse lá na graduação, no primeiro ano de graduação, que nós conseguiríamos mudar o mundo se a gente mudasse uma pessoa. E essa pessoa somos nós mesmos, né? Eu fui descobrir isso muito tempo depois. Por quê? Porque a mudança no padrão energético da pessoa gera uma mudança tremenda em todo o seu entorno. E isso gerencia a cura. A doença nasce lá naquele plano astral, lá naquele plano emocional. É de lá que vem a doença. Todos os profissionais que se apresentaram nos 3 simpósios de saúde quântica e qualidade de vida que eu assisti, todos eles uma única fala. Quando vem no corpo, plasmou, foi o último lugar. Então, assim, acode enquanto é tempo. Use as práticas integrativas e complementares para você manter o seu biocampo organizado, porque aí você não adoece. E aí a gente tem várias coisas aqui, né? Só lembrando aquela fala, né? Vai, não peques mais, né? Quando Cristo fazia os milagres, a pessoa, assim, o que é que eu posso fazer para retribuir essa cura que você me deu, né? Vai, não peques mais. O que é que Jesus Cristo queria dizer? E está aí em João 8:11, que eu peguei hoje de manhã, né? Se você não mudar mais a sua frequência, ficar nessa que eu te coloquei agora, você não vai adoecer. Então, vai, não peques mais. Não mude a sua frequência, mantenha essa nova frequência. Esse que é o segredo da cura. Esse que é o segredo do que a gente chama de fé. A pessoa acredita que curou, curou, acabou. Não olha para trás, porque se você olhar, você vira pedra de sal. E aí a gente lembra também de tudo isso agora, a gente falando dessas questões energéticas, todos os equipamentos que eram ficção estão virando realidade. Os hologramas. Olha aí a série toda de Star Trek. Gente, eu virei fã, eu e meu marido acompanhamos aqui, tem várias séries Star Trek, né? E vinha lá o holograma. E aí o que é que a gente faz quando envia reiki à distância? O nosso holograma vai lá para gerenciar a cura. E o que é que a gente faz quando termina uma constelação? A gente olha novamente o que aconteceu, nos tornamos observador da nossa vida, nós reprogramamos o nosso cérebro, reinterpretando aquela situação. E vale a pena vocês lerem O Dia do Coringa. Na verdade, assim, esse autor, o mesmo autor do Mundo de Sofia, né? Ele tem uma característica muito interessante. Todo o livro dele que eu li, exatamente o meio do livro é o auge. Você fala, nossa, mas você delira naquele meio. Aí ele declina. É uma característica dele, né? E o auge desse livro é o Coringa. Porque o Coringa, ele desconfiou que ele era um holograma de um senhor que estava perdido numa ilha. E aí, o dia que ele disse isso para esse senhor, esse senhor disse assim, e se for verdade? Se você for uma criação da minha mente? Ele falou assim, eu te mato. Então, eu fico pensando, né? O que é que nós faríamos se nós descobríssemos que nós somos hologramas da mente de Deus? Porque, na verdade, nós somos, né? O que é que nós faríamos? Onde é que ficaria o nosso orgulho? O nosso ego? Os nossos desejos? Todo mundo quer muito dinheiro, né? Vai ver que o caixão deles tem gaveta, né? Então, é para a gente pensar. E esse campo que nós estamos falando e que a cura se processa, a doença acontece, mas a cura acontece, gera interações ilimitadas e totalmente entrelaçadas. Daí a responsabilidade de cada um de nós, porque tudo o que nós pensamos, sentimos e fazemos interfere nesse todo, porque nós fazemos parte disso. E nós estamos inseridos aí nesse campo, porque nós pertencemos a esse campo. Enquanto consciência, nós somos onda.
mas enquanto individualidade, nós somos partícula. Como partícula, nós atuamos nesse plano físico. Acabei de falar aí do corpo físico que nós temos. Mas como onda, nós atuamos nesses outros corpos mais sutis. E aí não existe barreira, não existe distância, porque a gente troca informação o tempo todo. Com quem já morreu? Sim. Com quem está vivo? Sim. Com quem mora lá no Japão? Ok. E vale tudo. Nós interagimos o tempo todo. E aí vem um negócio, né? Um dia eu, na minha sala, na UFO, semestre que eu ministrava aula na pós-graduação, um semestre pesado, fisiologia vegetal é um campo muito amplo, e um aluno, ele é engenheiro, ele é engenheiro civil, e ele foi fazer o mestrado na agronomia. Ele parou na porta da minha sala, abriu os braços, segurou no batente da porta e falou assim, professora, essas ideias bacanas que você coloca para gente, tudo isso, esses insights que você tem, você acha que são seus? Eu olhei para ele, uau, se sou eu que estou falando, são meus. Ele falou, não, isso aí está distribuído aí, ó. Tá por aí. E você só pegou porque você acessou. Ele não é seu, é de todo mundo. Eu falei, nossa, é muito para minha cabeça. Mas está aí, verdade. E nós ficamos conectados e interligados 100% do tempo, dormindo ou acordado, trocando informação continuamente. E nesse ponto eu me lembro dessa cabeça ilustre, eu acho ele tão bonito. Vernadsky, ele é um russo, mineralogista e geoquímico. E ele disse na época que o ser humano estava desenvolvendo a esfera do pensamento, a noosfera. E eis aqui nós, né? Nós temos o nosso corpo astral, e o corpo astral da Terra totalmente definido, bem delimitado. E nós estamos terminando de construir o nosso corpo mental. A Terra está terminando de construir o seu corpo mental também. E aí o que ele disse? Que a noosfera seria a terceira etapa do desenvolvimento da Terra, depois da geosfera, que é a matéria inanimada, na opinião dele, né? Porque na teoria de Gaia, esse corpo é como o nosso, né? Animado, e da biosfera, que é a vida biológica. Ele diz ainda o seguinte, que assim como a vida transformou a geosfera, então de um pelote de terra, na opinião de geólogos mais ortodoxos, né? A biosfera foi transformando, é só a gente lembrar da sequência, né? Líquens que conseguem mineralizar as rochas, aí depois vem os musgos, um pouquinho de solo que foi formado, se tiver um pouquinho de água, lá vem algas, vem as pteridófitas, até aparecerem as plantas com sementes. Então, a vida transformou a geosfera. E ele diz que o surgimento do conhecimento, essa noosfera, essa esfera do pensamento, e os seus consequentes, as suas consequências descobertas, né, a ciência e a tecnologia, vão alterar a biosfera. E temos aí, né, o gás carbônico aumentando. Eu discuti essa semana com 3 fisiólogos, e todos eles observando que o CO2 está aumentando, o desmatamento ocorrendo de maneira desenfreada, microambientes desaparecendo, então está aí, ele tinha razão. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o campo. A McTaggart é esta moça bonitinha que escreveu esse livro, e ela cita que entrevistou 22 cabeças nobres e recebeu apoio de todos eles, pessoalmente, por telefone ou por correio. E eu separei algumas cabeças, porque vocês vão conhecer algumas. Benveniste, ele é um médico imunologista francês, e ele estudou a estrutura do fator de ativação plaquetário e sua relação com a histamina. O Edgar Mitchell, que foi um dos astronautas, ele esteve na missão Apollo 14, que foi para a Lua em 71,
Ele montou uma escola onde a meditação é uma disciplina obrigatória, então uma cabeça boa, ele trouxe muita coisa interessante para a Terra depois da sua visita ao espaço. O Fritz Albert Popp, ele foi um pesquisador alemão em biofísica e estudou particularmente os biofótons. O Jim Hadin, ele foi uma criança prodígio, ele tem um livro maravilhoso, Mentes Interligadas. Ele é um engenheiro elétrico, ele é ex-violinista clássico, pesquisador e autor no campo da parapsicologia. E atualmente ele é cientista-chefe do Instituto de Ciências Noéticas da Califórnia. Na época, em 2009, quando eu fui no simpósio de saúde quântica e qualidade de vida, quem era o diretor desse centro foi o Richard Amoroso, parceiro do DiBiase, que é um cientista brasileiro. O Pribram, ele é americano e trabalha com psicologia e psiquiatria. Muita coisa da física quântica envolve ideias dele. E esse Puthoff, engenheiro e parapsicólogo. Aqui eu vou contar uma história dele que é interessante. Eu deixei registrado aqui porque é o seguinte, o Puthoff, ele estava investigando um grupo de sensitivos para avaliar a precisão com que eles descreviam o local que os pesquisadores designavam para eles irem com visão remota, visitarem o local e descreverem. Aí um dos membros da equipe marcou uma coordenada no mapa e entregou essa coordenada para os sensitivos, cada um ficou numa gaiola de Faraday totalmente separada, isolada, embora a gaiola de Faraday não segure o pensamento, já tem N comprovações disso. E aí, o que os sensitivos descreveram? O local parece uma antiga instalação de mísseis. As bases de lançamento ainda estão lá, mas o lugar agora abriga uma área de armazenamento de registros, microfilmes e arquivos. Isso um dos sensitivos descreveu. Ele foi capaz, inclusive, de descrever o tipo de porta de alumínio, o tamanho das salas e o que tinha lá dentro, inclusive os mapas que estavam pregados na parede. Aí, a pessoa da equipe que marcou a coordenada falou assim, não, isso aí está errado, porque essa coordenada é do meu chalé de veraneio. Mas aí, ele ficou interessado e começou a investigar. E, então, eles foram, eu não sei se tinha tornozeleira eletrônica naquela época, mas eles foram engaiolados para uma entrevista, assim, fortíssima, porque eles invadiram o espaço da Agência Nacional de Segurança. Aquilo lá era um setor para interceptar comunicação telefônica e a espionagem por meio de satélites dos Estados Unidos. E aí o Puthoff e a equipe dele foram acusados de estarem recebendo informação lá de dentro do pessoal e foram acusados de espiões que estariam passando informação para a Rússia. Então, assim, ele se meteu numa bela confusão por causa desse experimento que foi feito, né? Então, esse livro, O Campo, tem N coisas super interessantes que comprovam a existência ou essa capacidade do ser humano de usar os seus outros corpos para acessar outras dimensões. Esse é o DiBiase, o nosso pesquisador de consciência brasileiro. Ele é sorridente, né, muito simpático, mas ele é muito bravo, viu, gente? Lá no Congresso, quando eles tiveram 2 horas para apresentar a sua palestra, né? Eu já estou aqui, gente, já falei demais, né? E ele ficou muito bravo quando cortaram o microfone dele. Mas é assim, brilhante. E ele faz uma parceria com Richard Amoroso, que foi o diretor do Centro de Ciências Noéticas da Califórnia. Na época, eles estavam montando o computador quântico, que ainda não veio ao mercado, mas deve estar estourando por aí. Muito bem, agora só umas propagandas, né? Esse conteúdo todo que eu estou apresentando, para quem não conhece, né? Porque eu nem falei no começo hoje, né? Eu sou autora desses livros, o livro de Campos, então a maior parte daquilo que eu estou falando agora
está contido nesse pequeno livro, Campo de Ressonância Sistêmica, Fruto da Imaginação ou Realidade. O primeiro livro alternativo que eu escrevi foi Lila, o Balé da Criação. E aí, quando eu lembro daquele átomo utérrimo, eu lembro dessa bailarina fazendo formas com essa fita. E esse livro fala sobre a evolução do ser humano, as diversas raças que se estabeleceram no planeta antes de nós. Esse passageiro do tempo, viajante do universo, eu faço relatos de como eu consegui sair do mecanicismo e vir para essa linha alternativa, ou essa visão alternativa. Acabou saindo quase uma autobiografia. E aqui, da mesma forma que em Lila, é o meu tributo a Lorenza, um ser que nunca encarnou aqui no planeta Terra, mas que ajudou a gerenciar a evolução do ser humano. Eu fiz um tributo aqui a todos os profissionais que me ajudaram nesse desmanchar do meu corpo físico e reconstruir ou construir os meus corpos mais sutis, que me permitiram ter essa nova visão. Esse outro livro aqui é em parceria com a doutora Míria de Amorim e vários ex-alunos da pós-graduação em agronomia, vários capítulos mostrando o efeito do biofal na agricultura. Depois a gente pode falar sobre isso. É um livro assim que contempla informações contundentes da existência desse biocampo em plantas e como um medicamento pode organizar o biocampo, impedindo a destruição dessa planta por vírus, bactéria, nematóides, larvas e outras pragas. Esse livro é da doutora Míria de Amorim. O Biofal na Agricultura foi lançado em 2017 e esse da Míria de Amorim em 2018. Ele é um livro mais voltado para o pessoal da saúde, todos eles vendidos na Sansara. A Sansara, depois vocês podem ver aí o site, né, o e-mail. A Cristina é uma pessoa muito tranquila, ela envia para vocês, se necessário, de outras cidades. E aqui mostrando o resultado de um trabalho que nós fizemos na UFO com alunos da pós-graduação em agronomia. A Deise Carvalho, o Clisnan Mendes Rodrigues e eu fizemos o trabalho, avaliamos a qualidade de vida dos alunos antes e depois da constelação familiar. A Deise fez 18 constelações individuais. Nós que fazíamos os cursos fomos os terapeutas que representamos a história de cada aluno. E quando nós fizemos a avaliação dessa qualidade de vida antes da constelação, os resultados foram alarmantes, porque os alunos estavam com problemas de saúde, principalmente psicológicos. E após a constelação, nós vimos que houve uma melhora significativa no estado de saúde, principalmente psicológico. Os 2 trabalhos publicados, depois, se vocês se interessarem, eu mando o PDF. E o último, que eu já mandei para vocês, inclusive, é um resumo desse livro de campos que eu tenho, só que ele está em inglês, falando sobre o mesmo tema, né? O campo, a realidade virtual das constelações e outras terapias integrativas e complementares. Então, o que eu tinha para apresentar para hoje está aí, e eu vou pedir que a Eliane, porque nós falamos de alimentação, ligue o microfone para contar o que ela tem de interessante aí de alimentação vegana, maravilhosa. A Eliane deu um curso para nós presencial, aqui no Espaço Aconchego, e estamos dispostas, né, Eliane, a dar um curso virtual, porque agora é a saída, né? E quem sabe isso aconteça. Com a palavra, Eliane. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que eu tanto gosto, né, e que eu me dedico tanto a ele. Esse campo tão importante da nossa vida, que é a alimentação, que é uma alimentação que eu pratico, que eu considero saudável, é uma alimentação prática, rápida e saborosa. É uma alimentação Deliciosa. viva. Você conhece, né? Nossa. É uma alimentação viva. Eu não sei se vocês já ouviram falar, uma alimentação viva e crua. É uma alimentação que rica em nutrientes, né? E traz muitas enzimas. Então ajuda aí no processo de
no intestino, ajuda a melhorar o sistema imunológico também, e ajuda no campo geral. Até eu falo muito, né, que o pensamento fica até mais claro com essa alimentação. A gente fica mais sensível, sabe? E por coincidência, Marli, esse livro que você trouxe do Dr. Alberto, Lugar de Médico é na Cozinha, foi o livro que me despertou para isso, para comida crua, há muitos anos atrás. E eu nunca comi carne vermelha, né? Eu sempre, a minha vida toda foi em busca de uma alimentação diferente. Eu não sabia muito o que eu estava procurando, não, mas eu sempre fui em busca de algo que me sustentasse, que me desse alegria, que me desse mais energia. Eu encontrei hoje, nessa alimentação viva e crua, essa energia que eu tanto procurava, né? Essa alimentação, para quem não conhece, a gente manuseia os alimentos crus, né? Através de processos como fermentação, como germinação de sementes. A gente fala que a semente acorda, por isso que é uma alimentação viva. A gente coloca a semente na água, castanhas, né? E ela acorda para a vida, ela começa a germinar. E a gente ingere, a gente faz alimentação com base nessas sementes, castanhas, que estão acordadas para a vida. E é uma alimentação também sem glúten, sem lactose, sem nada de origem animal, sem açúcar, sem forno e sem fogão. Então, muita gente me fala, nossa, mas o que você come, então, né? Muita coisa, muita coisa. Eu gosto muito, muito de incentivar as pessoas a pensar diferente do que elas estão acostumadas a fazer no seu dia a dia, na sua rotina. Muitas pessoas vêm a mim querendo uma mudança, né? E a mudança, ela pode ser feita em pequenas coisas, como você tomar um copo a mais de água por dia, né? Uma água boa, já é uma mudança significativa na vida. E eu acho mesmo que a mudança, ela tem que vir assim, aos poucos, para ser consistente. Mastigar melhor, porque às vezes a gente não mastiga assim rapidamente, engole a comida e vai, né, naquele ritmo frenético, você nem presta atenção no gosto, na maciez, na crocância da comida. Então é isso que eu chamo as pessoas que querem ter uma mudança em algum aspecto da alimentação, é isso, começar aos poucos, prestando atenção no que come, estando presentes, né? Ali no momento da refeição, olhar para o seu alimento, de onde esse alimento veio, né? Ele veio de uma agricultura orgânica ou não, e prestar atenção. Não é que de uma hora para outra a gente tem que fazer mudanças totais na vida da gente. A gente fala muito dentro dessa alimentação que às vezes um suco verde, se você fizer com verduras que não são orgânicas, tá ótimo, é um começo, né? E o principal é dar esse primeiro passo para plantar uma sementinha, se quiser realmente, né, uma mudança. E as mudanças, elas são muito bem-vindas, ao meu ver. De uma mudança vai passando para outra, e você começa a se abrir para o novo, para aquilo que você não via antes, sabe? Então eu trouxe aqui, para dar um pouquinho de água na boca, eu acho, de vocês, eu trouxe algumas coisinhas para mostrar. Dentro da alimentação viva e crua, a gente faz de tudo, né? Não se passa fome e a gente tem uma alimentação bem potente. Então, eu trouxe aqui, eu vou mostrar os doces primeiro. Aqui, ó. Dá para ver? É um potinho
que eu fiz aqui várias camadinhas, eu utilizei como base a castanha de caju germinada, então eu coloquei morango, castanha de caju, aqui só adoçada com passas, e aqui a castanha de caju adoçada com passas e chocolate. Isso daqui é uma alimentação para um lanchinho, né? Você que está trabalhando, aí vai para o trabalho, leva um potinho desse, tá super bem alimentada. O outro eu trouxe a mesma base, aí eu coloquei também a castanha de caju e eu enfeitei com moranguinhos também, só para despertar. Eu gosto muito de colorido, né? Essa alimentação que primeiro a gente come com os olhos. Trouxe também, aqui ó, esse é um creme com inhame e chocolate adoçado com tâmara. Deixa eu passar o dedo aí, deixa eu passar o dedo. Se desse, né? Aí eu coloquei um creminho de morango, só mesmo morango batido por cima, né? É uma refeição isso daqui, gente. E eu trouxe também algo, nossa, gente, eu amo. Já ouviram falar em uma cocada de colher? Sem açúcar, sem lactose, sem nada de ruim. É feito com inhame, castanha de caju, coco e adoçado com damasco e uva passa. Tá aqui. Nossa, eu estou engolindo seco aqui, hein? Queria que vocês estivessem aqui para poder experimentar um pouquinho. Essa torta, ela estava no congelador, ela já descongelou um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ó, essa é uma torta napolitana da alimentação crua e viva, né? Com base, a base dela, a primeira camadinha é de amêndoas com tâmaras, a segunda camadinha é castanha de caju e morango, a terceira é cacau, né? E coberto com morango. Então. Ó. Agora vamos na parte dos salgados. Também na alimentação viva e crua, a gente faz qualquer tipo de prato salgado, né? Desde macarrãozinho, lasanhas, pizza, a gente faz tudo isso tem. Mas hoje eu trouxe para vocês os queijinhos que eu estou comercializando, que eu optei, né, por um produto só para comercializar. E aí são os queijinhos veganos feito com castanha de caju e mandioca, são fermentados e tem vários sabores. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Esse daqui é o queijinho curado no vinho. Eles demoram mais ou menos uns 20 dias para ficar pronto, né? Porque eles estão aqui, eles entram no processo de cura e maturação. Feito um queijo de animal mesmo. O outro sabor é o queijinho defumado, é a mesma base, é castanha de caju e mandioca e depois é defumado. Esses dois são os meus preferidos. E o de damasco? O de damasco, né? Não, de tâmara. De tâmara. Trufado de tâmara, é bem gostoso. Esse daqui, ó, é o de páprica, é defumada, esse daqui, gostoso também. E esse daqui é um queridinho de chimichurri também. Todos feitos com castanha de caju e mandioca. E vocês vão ver aqui em primeira mão... Ah, não, eu vou mostrar um outro antes. Esse daqui parece com queijo mineiro, gente. É um queijo meia cura, também de mandioca e castanha de caju. Então eu chamo ele de meia cura. É um queijinho tradicional aqui da Nutriele, que é a minha empresa de queijinhos veganos. Aí em primeira mão para vocês, eu vou apresentar o queijo cheddar, que eu Nossa, aí danou-se. Aí danou-se. Vou até cortar um pedacinho para vocês verem aqui, ó. Ele está em processo de cura, mas ele está quase... Nossa, agora vai ter que passar aqui para degustação. Ó, já estou aqui com a mãozinha aqui, ó. Aqui.
delícia! Para vocês. Então, esse processo dos queijos é um processo de queijo normal. Ele é fermentado, depois curado, maturado. Maravilhoso. Eliane, muito obrigada. E depois a gente vai articular o curso online, porque acho que vai valer a pena, né? Muito obrigada. Eu gostaria de ver se tem alguma pergunta, Persília, porque muitas pessoas já estão saindo, né? Estava programado para terminar às 8. Isso. Marli, no chat as pessoas até não deixaram perguntas. Você me ouve? Tá ok? Ok. Ok. Deixaram muitos agradecimentos, parabéns pela palestra, pelo conteúdo, pelo conhecimento que você trouxe. Agradecendo, tem só um comentário no início do Alexandre, seu aluno, mas eu acho que também ele já teve que ir. Lá do início ele faz o comentário sobre o polo magnético, que aí você trouxe durante a explicação. Mas pergunta mesmo não ficou nenhuma por enquanto. Então, Tiver que bom, alguém, né? talvez eu tivesse passado, né? Pode falar, mas eu fui acompanhando o chat. Aí muita gente perguntando da Eliane se ela aceita encomenda, se tem o contato. Aí depois ela pode, ou você, passar para nós no grupo, né? O Alexandre faz só o comentário do polo magnético mesmo, ele não deixa pergunta, ele só Não, fala. então, não Ah, tem problema, nós vamos deixar, como a Eu tenho semana uma passada. pergunta. Posso fazer? Claro, sim. A minha Solange, Isso, Solange Brienza, sim. linda. É a respeito do pensamento sendo irradiado para todo lado, para todas as pessoas, o universo. Em relação a isso, a gente pode fazer curas com esse pensamento, com essa força desse pensamento, à distância, que nem está no livro, né, do campo. Mas a gente pode, então, ter também essa força de pensamento para o outro lado, né, para o lado do mal. Infelizmente, sim. Então, a minha pergunta está muito ligada com o que nós estamos vivendo agora, nesse presente, essa pandemia. Assim como no passado, as grandes guerras. Será que isto foi uma consciência coletiva que desejou, consciente ou não, a existência dessas guerras, a existência agora dessa pandemia que nós estamos vivendo? O que você acha a respeito? Tem aquele ditado, né? Quem planta, colhe, né? Então, eu não consigo, não, assim, fica muito difícil para quem gosta de mensurar, porque essas coisas a gente não mensura. Mas, com certeza, nós entramos numa linha de tempo, a gente perdeu o rumo de casa, na verdade. No último encontro que a gente vai ter, eu vou falar um pouquinho das variantes, né? A linha de pensamento do Vadim Zeland, que não é diferente de várias linhas de pensamento orientais. Existem várias possibilidades para a gente criar o nosso futuro. E nós escolhemos a gente entrou numa trilha errada. Eu me lembro, Solange, que quando eu lancei Lila, você era técnica de um dos nossos laboratórios, lá da prática de ensino, e eu, assoberbada com o serviço, não tinha nem tempo de ir lá no seu laboratório e falar: oi, bom dia, boa tarde, como é que você vai, né? A gente só trombava. E você me disse uma coisa muito interessante quando foi lançado aquele livro. Você não foi no lançamento, mas eu estava descendo a escada e você falou assim: professora, a que horas que você escreveu tudo isso? Eu só te vejo trabalhando. E naquela época, Solange, o ser humano estava numa linha tão linda, porque nós estávamos acordando, estava vindo muita informação mostrando assim o processo evolutivo nosso. E olha, aquele estímulo geral, né? Vocês estão caminhando na linha correta. Continuem assim, está funcionando, a massa crítica logo, logo vai ser atingida, a abertura de consciência, né?
E a gente estava numa trilha maravilhosa e todo mundo com a expectativa de 2012. O que é que vai acontecer em 2012? E aconteceu muita coisa. Muita coisa. Na verdade, a coisa começou a acontecer lá em 2000, né? Vem aquela história de 2000 não passará. Em 2004 teve a primeira tsunami, pau! Foi um geral, né? E de 2012 para cá, parece que a gente pegou outra trilha. A gente estava caminhando numa trilha florida, tudo dando certo, tudo fluindo. Gente, toda essa tecnologia vindo e a gente, assim, babando, esperando por ela para gerenciar a própria cura, a cura de tudo, a cura do planeta, a regeneração geral do planeta, em termos de matas, água, tudo. E agora a gente desembocou para outro lado. Eu acho que foi uma escolha. Uma escolha que foi feita por uma maioria que deve estar na infância energética. Não é possível, gente. Então, assim, eu espero que a gente encontre um atalho para descobrir de novo aquela beirinha, sabe? Para eu entrar naquela estradinha que estava tão boa. Porque tudo isso estava vindo de presente para nós. Por que é que a gente não usufruiu disso? Porque a gente não continuou caminhando nessa linha? Partindo para os orgânicos, partindo para tudo isso maravilhoso, gente. Eu acho que foi uma escolha muito mal feita, por uma maioria que não acordou, e nós, por isso que eu comentei na reunião passada, nós precisamos formar essas ilhas de luz, porque só com essas ilhas de luz que a gente vai conseguir de novo acender a luz desse planeta. Não é possível. Eu não sei se eu te respondi, mas é assim mais um desabafo, né? Respondeu sim, eu agradeço a sua resposta. Eu fiz essa pergunta porque eu estou aturdida até agora com essas escolhas, como você disse, e ainda não sei se são conscientes ou inconscientes. Eu imagino como se tivesse realmente essa massa na infância, deve ser inconsciente, né? Aí vamos ver se um grupo menor pode fazer uma força para dar essa beirinha que você falou, encontrar esse caminho novamente, né? A Ive fez uma pergunta aqui, eu li rapidamente, mas assim, eu tenho uma amiga que eu falo que é bruxinha, né? Porque ela acessa coisas assim de maneira bem. Você quer falar alguma coisa, Persília, Sim, antes? Marli, tem mais duas. Ah, Acima ok, dela tem uma da Elisângela, depois eu falo. Pode ir aí no seu raciocínio e eu ok. faço. Então, aí o que ela me disse foi o seguinte: estava previsto que pelo menos 20% da população mundial acordasse, abrisse essa consciência. Mas parece que um ser mais iluminado e que se sente responsável por tudo que está aqui, deseja que 60% seja atingido. Eu falei, Jesus amado, para alcançar 20% está esse sofrimento. Como é que nós vamos chegar em 60%? Acho que foi isso que me movimentou internamente. Eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí o outro faz, o outro faz, o outro faz, e a gente junta tudo isso, né? Então, nós não temos dados científicos para comprovar isso, né? Mas a massa crítica ainda não foi atingida, não foi alcançada. Marli, e a pergunta é da Elisângela Novaes. Ela faz aqui o comentário e a pergunta sobre os gatinhos que você falou. Que quando ela tem uma gata e ela transita por toda a casa. Então, se ela pode deixar ela assim à vontade ou precisa arrumar algum lugar específico? Deve, deve. Ela vai limpando, ela vai fazendo triagem. É igual o peixinho de aquário, aquele guaruzinho, que ele vai lambendo o aquário, comendo aquelas algas que ficam ali e controlam a limpeza do aquário. O gato é a mesma coisa. E ele transmuta, ele não vai fazer mal para ele transmuta. Inclusive aqui em casa eu tô assim, né? As aranhinhas aparecem nos cantinhos e eu deixo lá, isso, meu bem, limpa para mim esse cantinho.
Barata eu não deixo não, viu, gente? Barata complica. Marli, o José Carlos, ele faz um comentário. Enquanto a autoridade estiver fora, o Deus mercado cria apenas consumidores infantis, cujo paraíso é apenas material para gerar e consumir, até consumir a vida. Pois é. E aí a gente descobriu, com essa situação sui generis que a gente está, que a gente não usa 10% do que nós temos dentro da nossa casa. Roupa, alimento, quinquilharias de enfeite, cômodos. Eu estou querendo morar numa bolinha, só numa bolinha, um banheiro e uma bolinha, só. Não preciso disso, gente. Meu guarda-roupa está parado lá, parado. Né? Então, assim, o Deus consumismo... É verdade. A Yara também faz um comentário que talvez para o próximo encontro, o biocampo de pessoas que se aproximam demais do ouvinte. No caso dos adultos, seria seria um biocampo menor? Poderia ser uma procura de inclusão num campo maior? Yara, você quer ligar o seu microfone? Isso. Oi. Boa noite, gente. Só me causou muita curiosidade quando a Marli falou sobre aquele encontro, acho que na Escócia, que os ouvintes se aproximavam muito. E aí, assim, eu também fui elaborando. Eu tenho uma vizinha muito querida, que ela realmente chega muito próxima de mim e eu sempre me afasto porque eu me sinto um pouco sufocada. E aí eu fiquei pensando, seria assim, um biocampo menor dela, procurando um aconchego maior no meu biocampo, na minha arrogância, né? Talvez. E também a questão das crianças e dos animais, eles se aconchegam no biocampo da gente. Então, assim, eu não entendo nada de biocampo, sou novata, mas tenho muito interesse. É só passando pelo meu pensamento aqui. A Yara é uma querida prima que está lá no Canadá. Eu não sei que horas são aí, Yara, mas são 2 horas para trás, né? 6 Não, horas? 1 hora para frente, para trás só. 7 horas, então, 19 horas, Yara, são coisas... a gente precisaria um dia marcar uma conversa, mas assim, separada, eu chamo das bruxarias, né? Tem gente que chega perto de você e suga de canudinho. Suga de canudinho mesmo, né? A energia. Então, é isso. É a procura mesmo da energia. Agora, o motivo pelo qual ele é menorzinho, assim, me passam pela cabeça várias coisas, né? Algumas, eu acho que uma pessoa do naipe da Bárbara Brenan é que poderia responder, porque eu não enxergo o biocampo da pessoa. Às vezes eu enxergo algumas cores, mas eu não enxergo na totalidade. Às vezes a pessoa tem esse biocampo menor porque a frequência dela é menor. Ela está saudável, mas a frequência dela é menor, né? Então, assim, o que me passa pela cabeça é isso. E, às vezes, por outro lado, ela chega perto porque ela tem os rombos e ela precisa consertar aquilo, e ela precisa de uma energia extra. Eu me lembro de novo, eu sempre me lembro da Cleusa porque ela me fala, assim, pérolas, né? Às vezes eu tinha atritos com pessoas no trabalho, e eu falava assim, nossa, gente, aquela pessoa tem o dom de fazer despertar em mim o meu pior. Que negócio que é esse, né? Porque tem pessoas que te cutucam assim, lá naquela feridinha, ela descobre o botãozinho que você escondeu até de você mesma. E mas por que isso, né? E a resposta dela foi assim, muito direta e muito simples. Toda pessoa precisa de energia para se alimentar, energia transpessoal. Algumas se alimentam do polo positivo e outras do polo negativo, porque a energia é uma só. Então, assim, ela te cutucou porque ela precisa daquela braveza sua para ela se alimentar. E ela sai feliz, abastecida. Outras vezes ela precisa desse abraço, desse
cheguinho. Outras vezes ela precisa conversar demais. Tem pessoas que conversam, e você tem que ficar ouvindo. Ela está bebendo de canudinho a sua energia. E aí você decide se você quer ou não doar. Porque você pode pôr limite. Até aqui é meu, agora não. E o limite a gente faz com o pensamento mesmo. Não sei se eu te respondi, Yara. Obrigada. Marli, e tem mais uma pergunta sobre quanto tempo posso consumir a água depois que coloca os aritmos. Eu não li de quem que é. Eu fiz aquelas mensurações 1 hora depois que eu deixei a água na garrafa. Então, como a minha garrafa já está com o toroide formado, eu só vou acrescentando, eu nem espero, acrescento e bebo e não consigo beber de outro lugar. Tem que ser lá da minha garrafa. E não bebo no bico, não, porque senão dá bactéria, né? Você vai deixando baba ali, e a saliva tá cheia de bactérias que são boas, mas para aquilo não deve ficar ali, né? Então, eu passo para o meu copo e bebo. Então, em 1 hora, já estava com aquele pH. Eu não fui medindo de hora em hora, seria uma outra coisa para a gente fazer também, né? Ou de menos tempo até, né? Isso, agora encerrou. Aqui do chat encerrou. Mais alguma colocação? Vocês querem abrir as câmeras para a Persília fazer uma foto? Ó, todo mundo, ó, ajeitando o cabelinho. Ana Angélica, Aline com cabelo comprido, Aline. Vera Zago, José Carlos, a Sônia, muito prazer, Sônia, estou te vendo, Silmara, a Ângela, nossa, o Newton, Michele, Linda Mar, Zigrid, Adelaide, Elaine, nossa, muita gente, Marinês, que delícia de ver, Juliano, Nilvanira, meu amor, que delícia os nossos almoços, que agora ficaram interrompidos, Juliana, com cabelinho mais curto, Rogério, doutor Rogério, Silvia, nossa, muita gente. Fez aí o print, Persília? Nossa, lindo. Gente, Sim, já fiz. gratidão. Gratidão por esse encontro e aí a gente se fala na próxima semana. Gratidão. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Boa noite. Marli, muito boa. Muito bom hoje. Quanta dica que a gente recebeu, né, Sigrid? A gente recebeu da Cleusa um monte de dica, do doutor Hamilton. Nossa, tanta gente boa que deu tanta dica para gente, que não pode ficar na gaveta, não. A gente tem que espalhar mesmo, né? Uhum, muito bom. Gratidão. Gratidão. Espero que essa noite você durma bem. Ah, sim, nossa, vamos dormir. Com certeza. E obrigada, Persília, também, né? Ali no... Nossa, a Persília está sendo, assim, show de bola comigo. Nossa. Obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui, principalmente a Marli, sempre. Nossa, gratidão. Sim, gratidão. Solange, foi uma delícia te ver, viu, meu bem? Quanto tempo que a gente não conversa. Oh, meu Deus. Eliane, você viu a minha pergunta que eu deixei no chat para você? Ah, ainda não vi, não. Quando que você vem para Uberlândia? Eu estou no último vou, né? queijo. Ah, é mesmo? Eu preciso programar para logo. Logo eu devo ir. Aí eu levo. Nossa, eu comprei tanto queijo dessa vez que eu ainda tenho, viu? Eu vou soltando assim, ó, de gotinhas. Não pode comer muito, não. Ah, não dá, não dá. É de pouquinho, né? Não, o Luiz, em 2 bocadas, ele come um queijo daquele. Fala, não, rapaz, não, um pouquinho de cada vez. Esse queijo é forte e gostoso, eu gosto muito. Obrigada, muito. Tem que ir degustando, né, Marli? Né? Sim. Verdade. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada por tudo. Obrigada. Persília, muito obrigada, meu bem. Obrigada. Você pode desligar a gravação agora. Sim. Sem desespero, porque o anjinho da nuvem já